A Câmara Municipal de Manhuaçu realizou sessão ordinária na noite desta quinta-feira, com diversos assuntos em pauta. No plenário, fazendo uso da tribuna, o cidadão Alexandre José de Assunção Gomes. Ele que falou sobre a questão da criação da Secretaria Municipal de Cultura aqui em Manhuaçu. Alexandre, este foi um ponto que você abordou na tribuna e você considera importante a criação deste setor? Sim, com certeza. Eu acho que a criação da Secretaria de Cultura e Turismo Manhuaçu vai agregar, além de agregar muitos valores, é um passo muito importante para o desenvolvimento do nosso município, tendo em vista que a nossa história e a nossa cultura anda atualmente relegada ao descrédito e ao esquecimento. E eu acho que é um caminho obscuro para qualquer sociedade que esteja de alguma forma organizada. É com grande honra e muita alegria que me faz presente a esta Câmara Municipal com a tarefa de falar por um grupo que conta hoje com milhares de membros. Primeiro esclarecemos que o Grupo VMS se caracteriza por seu apoio à cultura, à história e ao desenvolvimento social de Manhuaçu e tem seu perfil fundado na isenção política e na sua essência antipartidária. Somos favoráveis à criação da Secretaria de Cultura e Turismo por entendermos que se faz necessário também esse importante passo rumo a um futuro grandioso para o nosso município. A população de nossa cidade vem assistindo ostensivamente à descaracterização de sua cultura e à apatia quanto à sua história. E fato é que anseia por um resgate neste campo que julgamos essencial às relações sociais. Para tanto, expomos aqui nosso entendimento de que nosso município tem a estrutura necessária para a implantação de tal órgão no bojo de sua administração, visto que é berço de grandes artistas do passado e do futuro, assim como de educadores do passado e do futuro. E esperamos que, através de tal incorporação, continue a ser berço das artes e da educação, sendo referência para o futuro. Supriremos aqui a citação de nomes dos diversos artistas e literatos filhos desta terra, visando não estendermos muito a nossa fala e não ultrapassarmos o tempo que nos foi concedido por esta casa. Assim, pedimos desculpas a todos os beletristas, artistas plásticos, profissionais da dança e da música e demais ramos da arte, que não serão aqui mencionados, pois decidimos por priorizar um ponto que julgamos de máxima urgência para a nossa sociedade e que alude ao crescente problema do menor infrator. No início do mês passado, quando da audiência da Assembleia Legislativa de Minas Gerais em nosso município, esse ponto foi abordado com ênfase por essa Câmara, tendo sido reivindicado pela maioria dos participantes a construção de um centro de internação para menores infratores, atitude que consideramos louvável e digna de aplausos, posto que nos números apurados pelo 11º Batalhão da Polícia Militar e pela Delegacia de Polícia Civil revelam que a prática de tal infração por menores tem crescido de forma assustadora em nossa cidade. Entretanto, concernente a isso, acreditamos que cumpre atrelar a tal medida também ações preventivas, que poderiam ser facilmente realizadas através de uma estrutura cultural atuante, com a criação de escolas de danças folclóricas, grupos de teatro e de música, oficinas e cursos profissionalizantes, oficinas de culinária com foco na gastronomia local, oficinas de artesanato, espaços de leituras e atividades específicas como estudos da cultura e da história, enfim, todas as medidas cabíveis para captar o tempo ocioso desses menores, de forma a canalizá-los para atividades que possam influir na formação do seu caráter, pois somos todos nós sabedores de que as estruturas familiares entre os menos favorecidos se encontram cada vez mais enfraquecidas e falíveis. Queiramos nós ou não, é nosso dever social e humano conceder a esses menores todo o nosso apoio no sentido de libertá-los e afastá-los da torpeza do mundo do tráfico e do crime, que acaba por transformá-los em seres tomados por espírito reféce,
moldados no erro, de tal maneira que não medem seus atos no sentido de burlarem a lei, por acreditarem que assim, desta maneira inversa, fazem valer os direitos que lhe foram de alguma forma negados, sem compreenderem que tal atitude só faz com a sociedade cada vez mais os veja como seres dotados de perversão, o que não expressa toda a verdade, na medida em que entendemos que perversão não é um valor inerente ao ser, e sim um desvio de caráter adquirido, excluído aqui julgamento acerca de possíveis motivos ou supostos interesses. Posto isto, sabemos que muitos estarão a se perguntar, mas não seria essa uma tarefa designada para assistência social? E entendemos perfeitamente tal indagação, até porque temos algum conhecimento de nossa lei orgânica, e desta forma concordamos com essa indagação. No entanto, a assistência social, pela enormidade dos serviços que necessita prestar, e como de fato tem prestado, pode encontrar dificuldade de gerir uma estrutura tão complexa, e lançamos à luz dessa nova reflexão uma nova pergunta: por que não pode a assistência social trabalhar em parceria com uma estrutura cultural forte e atuante? Entendemos que isso traria benefícios a todos, posto que tal parceria primaria em conferir excelência a essas especificidades no campo da assistência social e, consequentemente, zelaria pelo bem comum. É esse o conceito real de coerência, quando todos os órgãos de um corpo trabalham coesos pelo bom funcionamento da estrutura como um todo. Conforme anteriormente explanado, saltaremos aqui 3 grandes parágrafos do nosso manifesto, onde temos registrados os nomes mais expressivos de nossa cultura, nos campos das letras, da literatura específica, das artes visuais em geral e da música e da dança. E adentraremos outro tópico, não menos importante e de fato bastante polêmico em nosso município. O que teríamos a dizer do polêmico assunto turismo? Dizemos que Manhuaçu tem um enorme potencial turístico e que nunca foi devidamente explorado. Haja vista ser a mais estruturada e progressista das cidades que compõem o circuito turístico do Pico da Bandeira, um dos maiores e mais procurados destinos turísticos por habitantes de todo o país e mesmo do exterior. Não podemos deixar de fazer menção à nossa natureza exuberante e admiravelmente bela, composta por matas e cachoeiras esplêndidas e que poderiam ser incluídas nos programas de criação de sítios do turismo ecocultural, que conta hoje com projetos incentivados aos municípios pelos governos estadual e federal, realizáveis através do Fundo Nacional do Meio Ambiente, do Ministério do Meio Ambiente, ambos em parceria com o Fundo Socioambiental. Estamos também inclusos na região da Mata do Sossego, localizada no mais extenso e preservado remanescente de Mata Atlântica, entre o nosso município e o de Simonésia, onde sobrevivem os últimos muriquis do norte, os maiores primatas das Américas, perigosamente ameaçados de extinção. O nosso município em nada tem contribuído para a preservação desse ecossistema de indiscutível importância. O que poderíamos também dizer de nossa história? Essa dispensa que aqui teçamos comentários, posto que conta com um rico acervo, traduzida que foi por diversos escritores, muitos deles naturais de nossa cidade e alguns de outras, num magnífico e bem elaborado trabalho de pesquisa, conquanto tal acervo se caracteriza pela fragmentação que se faz pela carência de projetos pertinentes, tendo cada autor, via de regra, a responsabilidade por sua edição, publicação, lançamento e conservação. Assim, não se tem como vislumbrar a real preservação do conjunto dessas obras. Abrimos aqui um parêntese para ressaltar que no dia 21 desse mês foi comemorado o Dia do Desenvolvimento Cultural. Tivemos a oportunidade de ver cidades comemorando os grandes feitos, algumas celebrando com eventos, criações de RPPNs, algumas até inaugurando museus e pontos culturais,
E nós, em Manhuaçu, nada tivemos a comemorar. E não por falta de empenho dos artistas ou dos órgãos voltados à cultura, e sim pela falta de estrutura adequada, o que não nos permite avançar nesse campo, tão imprescindível para a humanização de nossa conturbada vida urbana. E assim concluímos, ressaltando que por meio da cultura, a vida social recupera a dimensão humana que se esvai na pressa da hora. A cidade encontra o espelho que lhe revela a face apagada no turbilhão do cotidiano. Cada pessoa, acolhida por uma estrutura cultural atuante e fortalecida, acaba por encontrar-se a si mesma, saber mais de si mesma, através da história de seus ancestrais, da história de sua família e de sua sociedade, assim como das manifestações culturais e sociais das quais é ou deveria ser parte integrante. Por tudo isso, entendemos que negar a Manhuaçu a oportunidade que ora se lhe apresenta de estabelecer uma estrutura que fortaleça sua cultura e o resgate de sua história é, por via de consequência direta, negar seu conhecimento de si mesmo. E vos digo, senhores, senhoras, sem medo de errar, que nosso município tem uma das histórias mais grandiosas e pujantes dentre todos os municípios mineiros. História essa que vem sendo relegada aos obscuros porões do esquecimento. É lastimável que trilhemos esse caminho sombrio, pois é assim que se dá a Deus a riquíssimas fontes de informação, é assim que se dá a Deus a história. E quando da história ninguém mais souber, ninguém mais terá do que se lembrar. Será esse o dia em que nossa história morrerá, e estaremos sepultando com ela todo o civismo e toda a dignidade que moveram nossos ancestrais, bem como o civismo e a dignidade que poderiam fazer de nossos sucessores os habitantes orgulhosos de uma terra que, tanto pela efervescência da grandeza cultural e histórica observada em seu passado, quanto pela cultura que se encontra hoje condenada ao descrédito, poderia conferir a eles, os nossos sucessores, vossos filhos e netos, inefáveis valores que certamente levariam consigo por toda a vida. Não obstante, se forem eles condenados à inexistência de uma estrutura que se lhes apresente como fonte de consulta e pesquisa, estarão sendo reportados às fronteiras da inconsonância, serão cativos da volubilidade da tacanhice, e desta sorte, os erros do passado fatalmente se repetirão, pois a própria história já nos provou que não existe nenhum futuro plausível ou realizável na ignorância cultural e histórica que ora observamos em nosso município. Enfim, pelo bem da cultura, da história e do desenvolvimento social, o povo de Manhuaçu vem pedir deferimento, acreditando entre mentes que qualquer que seja a decisão tomada hoje pelos senhores vereadores, eles assim o farão, pensando no bem-estar social e nos anseios populares, pois somos sabedores da seriedade com que essa Casa Legislativa tem conduzido suas ações, que têm sido pontuadas pelo comprometimento com a população e com o município. Em nome do povo de Manhuaçu, agradecemos a atenção. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Alexandre, pela sua participação aqui na Casa do Povo. Advirto aos senhores vereadores que o projeto referido aí no pronunciamento do senhor Alexandre se encontra com vista para o vereador Fernando Lacerda, razão pela qual, sem a devolução da vista, não colocaremos em discussão o projeto e, com o seguinte, abrir aí pronunciamento sobre o mérito do projeto em respeito à vista pedida pelo vereador Fernando Lacerda.